O YouTube atualizou mais uma vez a sua política de monetização em relação a conteúdo repetitivo. Então eu vou trazer em primeira mão para você aqui o que alterou, né? O que a gente pode fazer agora em diante, o que não pode, se vai poder usar IA, né? Muita gente começa a especular que agora não pode mais canais dark com IA. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui durante o vídeo que eu vou destrinchar aqui essas atualizações com você. E recente mesmo, alguns dias atrás aqui da gravação do vídeo, tá, gente? Tô trazendo em primeira mão aqui para você. Então, além de tudo, ainda no final, eu vou dar uma dica de algo que eu estou aplicando aqui na minha operação de canais dark para não ter nenhum problema com desmonetização dos meus canais, tá? Então, fica comigo para você entender tudo e continuar monetizado aí com seus canais para que você não perca a monetização aqui com essas novas atualizações do YouTube. Bom, vamos lá, pessoal. O próprio YouTube fala pra gente aqui que essa atualização nas políticas de monetização veio para esclarecer melhor o que inclui o conteúdo repetitivo ou produzido em massa. E agora tá muito legal aqui de ver, porque no ponto aqui onde ele fala sobre o cumprimento das políticas do programa, além de explicar melhor a regra em si, primeiro, ele dá um exemplo também do que é permitido e depois exemplos de o que viola essa determinada regra. Então, tá muito mais visual e realmente tá muito mais claro a gente entender o que pode e o que não pode ser feito, tá? Então, começando aqui com conteúdo repetitivo, ele fala que inclui conteúdo que pareça ter sido criado através de um modelo ou que possa parecer repetitivo aos visitantes depois de verem vários vídeos seguidos do mesmo canal. Então, aqui a ideia é que muitos canais, por mais que façam conteúdos diferentes, às vezes os vídeos são tão parecidos entre si que depois pro espectador ele vai ter essa sensação de tipo, mas esse era o mesmo vídeo do que eu assisti agora há pouco, entende? Então, aqui ele até fala que ele entende que a gente segue às vezes padrões, né, de vídeos semelhantes ali do mesmo assunto, né, do canal. Só que o que ele fala aqui, ó, o mais importante é que a essência de cada vídeo seja significativamente variada e ofereça valor criativo, educativo ou de outro tipo. Então, em relação a essa questão, muitas vezes a gente faz coisas semelhantes. Ele fala que pode ser feita a mesma introdução e a mesma conclusão, só que a maior parte do conteúdo tem que ser diferente. Então, aqui é um exemplo, até mesmo nesse canal onde eu apareço. Muitas vezes eu falo as mesmas coisas na introdução ou no final de cada vídeo. Eu sempre falo, gente, e se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então, a gente tem, às vezes, algum jeito de fazer a mesma chamada sempre em todos os vídeos, seja na conclusão ou chamada de like. Enfim, ele fala que isso não é o problema. A gente pode sim usar introduções ou conclusões diferentes, só que o conteúdo de cada vídeo tem que ser aqui, ó, essencialmente diferente. Então, aí que tá a diferença. Eu posso usar, por exemplo, uma vinheta no começo de todos os vídeos dos meus canais Dark. Eu posso usar, assim, a mesma tela final ali para finalizar todos os vídeos, entende? Isso ele não considera como repetitivo, desde que o conteúdo, né, o recheio ali de cada vídeo esteja essencialmente diferente. Aí ele dá um outro exemplo aqui que a gente pode aplicar para canais de história. Ele fala, é permitido um conteúdo semelhante como uma série que segue um conjunto de personagens ao longo dos episódios. Então, eu posso sim utilizar o mesmo personagem em histórias diferentes ali dentro do meu canal Dark, por exemplo. Eu posso criar um personagem e todas as histórias ser em relação a esse mesmo personagem. Só que ele fala que tem que ser episódios diferentes, como se fosse uma série, né? Pensa aí, você liga a Netflix, você provavelmente acompanha séries e filmes, né? Então, assim, a ideia é que pode ter o mesmo personagem, mas que cada episódio ali tenha uma essência diferente.
né? Aqui ele dá um exemplo que vai ser mais aplicado para canais de review, que é, por exemplo, um canal que faz críticas sobre produtos, mas que em cada vídeo tem um enredo, um foco em conceitos distintos. Aí isso aqui não vai ser aplicado para canal Dark, né? Mas de qualquer forma, ele fala que tudo tem que ser, cada vídeo ali tem que ter uma essência diferente. E agora, seguindo aqui, ele dá exemplo do que viola. Então, ele fala de novo, conteúdo repetitivo, com baixo valor educativo, comentários, narrativas ou variações mínimas entre os vídeos. Aqui, gente, a gente pode usar não só esse exemplo de canais de história, né? Mas canais de qualquer assunto. Você, às vezes, cria um vídeo que é só, sei lá, você muda o título para ser um sinônimo daquele outro vídeo que bombou, né? Ao invés de realmente trazer um conteúdo inovador, você só traz aquele mesmo vídeo, só que com palavras diferentes ali, com sinônimos. Só que na essência, o vídeo é o mesmo daquele outro, entende? Então, variações mínimas entre os vídeos, ou seja, você trocar poucas palavras, usar sinônimos daquele outro vídeo, aqui ele já tá falando que entra como conteúdo repetitivo, tá? Então não pode mais fazer isso, tá, gente? Agora aqui esse outro exemplo, a gente pode visualizar muito melhor para um canal de história, por exemplo, histórias fictícias, né? Ó, vídeos em que os personagens são colocados na mesma situação repetidamente com o mesmo resultado, ou seja, que usam um modelo de enredo muito semelhante em vários vídeos. E aqui, gente, eu já vi vários canais de história fazendo isso. É sempre o carinha que casa com a moça abandonada, sei lá, tá de coisa de sertão. É sempre o cowboy que encontra a donzela. Então, assim, eu já vi vários canais, assim, que as histórias, na essência, é a mesma situação, sempre, né? O mesmo enredo, tá vendo? Então, isso ele já tá falando aqui que não dá pra fazer, tá? Porque é a ideia de que para o espectador, por mais que você mude alguma coisinha ou outra ali, é a mesma história, é aquele mesmo enredo. Então, isso não é essencialmente diferente. E continuando aqui, olha só, conteúdo gerado pela IA com modelos genéricos ou não originais, que dão a impressão de produção em massa, sem adicionar as ideias ou as perspectivas originais e autênticas do criador. Então, isso, gente, quem lê isso às vezes vai pensar assim, mas então não pode mais fazer roteiro com IA. E isso não é verdade. Aqui a questão não é o conteúdo ter sido gerado com a IA, mas sim quando você dá prompts genéricos e aí a IA vai te trazer um roteiro muito genérico, como se ele tivesse copiado de qualquer página da internet, entende? Por isso que lá dentro do meu treinamento do zero, eu ensino a gente fazer agentes de IA que já são especialistas no público-alvo do seu canal. Então aí todos os vídeos, ele já vai ter a comunicação não genérica, né? No caso, vai ter uma comunicação direcionada para aquele público, para a identificação do público e até mesmo você criar um ponto de vista, né, a partir de tal assunto. Você dá uma opinião, entende? Ou você se posicionar sobre tal assunto. Então, isso tudo a gente pode usar nos comandos ali das ferramentas de IA, tá? Então, o problema não é gerar o roteiro através da IA, mas sim como você gera esses roteiros, tá? Inclusive, para você se tornar meu aluno, saber mais sobre o treinamento, o link tá aqui na descrição do vídeo, também vou fixar no primeiro comentário. E seguindo aqui em relação ao conteúdo reutilizado, nem vou gastar muito tempo, porque é o que eu falo em todos os vídeos aqui desse canal. Gente, não funciona você copiar um canal que já existe. Aqui ele fala com todas as palavras, né? Que o conteúdo reutilizado também pode ser conhecido como conteúdo duplicado ou copiado, ou seja, pegar um conteúdo único ou original de outros websites ou do próprio YouTube ali e depois você publicar como se você fosse o criador ali daquele conteúdo. Eles conseguem identificar, né, através aqui dos vídeos, da descrição, dos títulos, ele consegue identificar que aquele conteúdo não foi original daquele canal ali, tá? Então, por isso que muitos criadores de conteúdo aí para vender curso falam, copia esse canal. Gente, copiar não funciona. A ideia é que, além de
as essências de cada vídeo seja diferenciada, o seu canal em si, né, ele tem que trazer uma visão única, conteúdos realmente originais, tá? E seguindo aqui agora, conteúdo insatisfatório ou desagradável. Olha só, é aquele que depende fortemente de fórmulas de manipulação emocional, imita formatos ou histórias existentes a um ponto em que os vídeos parecem sempre iguais ou concebidos para chocar ou surpreender os visitantes, com o único objetivo de gerar visualizações. Então, aqui até para a gente já ter uma ideia melhor do que é isso, eu acho melhor a gente ver o que não pode, né? O que viola essa regra de conteúdo desagradável. Ó, é um conteúdo que usa repetidamente temas perturbadores, como violência ou perda, sem criar uma narrativa coesa. Então, é só o choque pelo choque ali, né? Bota uma imagem chocante ali na thumb, usa aquela história chocante sempre, né? E repetidamente, né? Aqui entrou até a questão de ser algo feito repetidamente para gerar visualizações, tá vendo? Então, aqui ele fala, ó, canais que dependem fortemente de modelos genéricos ou temas emocionalmente manipuladores, como uma série que mostra cenários repetitivos de animais em perigo ou sofrimento exagerado. Então, aqui também está em relação à experiência do usuário, né? A experiência do telespectador aqui do YouTube, né? Se vai ser sempre um conteúdo desagradável que cause esse choque, né? E repetidamente. Então, aí que tá o problema. Aqui, ó, um conteúdo que não tem uma narrativa clara ou uma progressão lógica, como vídeos que juntam clipes de IA não relacionados ou inconsistentes para surpreender ou chocar os visitantes. E aqui, ó, um exemplo também, um conteúdo que usa imagens ou narrativas enganadoras, como imagens realistas que enganam os visitantes, fazendo-os acreditar que ocorreu a morte de uma celebridade ou um desastre natural falso. Tá vendo? Então, gente, isso aqui, se você bota lá, por exemplo, acabou de ter um terremoto em tal lugar, só para você pegar a pessoa pelo choque e de querer ver onde é, o que é, e aí vai lá e não é. É uma imagem, é um conteúdo falso de IA, entende? Então aqui, mais uma vez, a questão não é o uso de IA, mas como você usa a IA, né? O conteúdo em si que você vai estar criando. E aqui, gente, um ponto importantíssimo que eu já estou vendo recentemente muitos canais fazendo isso. Esses canais estão monetizados, mas quando o robô começar a pegar esse tipo de canal aqui, vai cair com certeza. Olha só, quando você usa um avatar de IA para dar informações sobre tópicos sensíveis, ou seja, um conteúdo que se faça passar por um especialista humano a dar conselhos aos visitantes sobre tópicos como saúde, problemas legais, finanças ou política. Eu já vi muitos canais criando um avatar realista ali de um médico para dar conselhos sobre saúde, tá vendo? E ó, exatamente o exemplo que ele dá aqui, ó, um médico de IA que oferece diagnósticos médicos, aconselhamento de saúde ou remédios para o bem-estar. Isso não é permitido, tá, gente? Além do que é muito moralmente errado você fazer isso, tá? Você criar um avatar de IA ali para se apresentar como um médico. Já vi muitos canais que usam ali como se fosse um veterinário para dar dicas para os donos de cães. Muitos canais mesmo, fingindo ser médicos, fingindo ser um especialista, né? E não só em relação à saúde, tá vendo? Ó, a problemas legais, finanças, políticas, né? Aqui ele dá outro exemplo, ó, anfitriões de podcasts gerados pela IA que oferecem orientações financeiras, dicas de investimentos ou aconselhamento sobre a gestão de patrimônio, perfis de IA que dão aconselhamento jurídico ou interpretam leis. Então, gente, aqui não é, por exemplo, utópico, né? Não é você fazer um canal sobre, por exemplo, orientações financeiras. Existem muitos canais que são sobre finanças, mas aqui é a malícia de você usar um avatar realista de IA para se passar como uma autoridade no assunto, né? Você pode fazer um canal de IA, mas sem essa falsa identidade aí, né, por um avatar de IA, tá? Então é aqui onde vai pegar como
tópicos sensíveis, perfis de IAs vão cair se for utilizado dessa forma totalmente errada. Agora, como prometido, uma coisa que você pode usar aí nos seus prompts, quando você for criar os roteiros, é, por exemplo, você copiar aqui essa página, né, sobre as políticas, e em todos os seus prompts, ou quando você criar o seu agente de IA ali focado em determinado canal, você sempre coloca para ele se certificar que essas políticas aqui estão sendo cumpridas. Ou seja, você vai reforçar todas as vezes para IA que estiver gerando os roteiros, para que você não caia em nenhum desses conteúdos. Então, é algo que eu estou fazendo ali na minha operação, sempre colocando ali esse link das políticas para a IA sempre estar ligada, né? E claro que, como eu sempre falo também, gente, não só deixar na mão da IA, né? O que a IA faz é que muitas vezes ele repete os tópicos. Por mais que você dê prompts excelentes, você tem que revisar, você tem que ajustar. Se você vê que está sendo repetitivo, você dá um exemplo, ó, isso aqui ficou repetitivo com isso aqui que você já falou, então não faz mais isso, faz então sobre tal assunto. Ou seja, você colocar as suas opiniões ali também para IA gerar um conteúdo ali que não seja repetitivo. E eu entendo que esse conteúdo é muito técnico, né? Pode ter ficado um pouco cansativo esse vídeo, mas esse vídeo é essencial para você que quer viver de uma operação de canais dark. A gente tem que saber as regras, saber jogar de acordo com as regras do YouTube, né? Então, se ficou alguma dúvida aqui, pode deixar nos comentários. Agora veja o próximo vídeo aqui para continuar aprendendo sobre essa estratégia incrível e lucrativa que é canais dark na gringa.